Você alguma vez já falou algo idiota? Algo realmente idiota? Você já disse algo tão idiota que você se encolhe só de lembrar? Todos nós, vez ou outra, fazemos isto, não é mesmo? Quem nunca passou pela situação vexatória de perguntar ou afirmar o óbvio? Poucas coisas são mais dolorosas do que perceber que fomos ignorantes ou arrogantes por meio de afirmações estúpidas ou até perguntas estúpidas. Acho que a única coisa mais dolorosa é quando a nossa idiotice é respondida com raiva, ultraje ou zombaria. Essas coisas se somam à dor e à vergonha do que fizemos. É talvez por essa razão que muitos evitam fazer perguntas, porque não querem justamente passar por tolos ou ridículos. Isto sem contar os que desdenham daqueles que fazem perguntas por achá-los ignorantes. Ora, já dizia o velho ditado: quem pergunta é ignorante por 5 minutos. Quem não pergunta, o será por toda a vida. E tem mais. Todos nós, meu amigo, somos ignorantes no montão de coisas. A única coisa que nos diferencia é que não ignoramos as mesmas coisas. Só isso. Portanto, não tenha medo de perguntar. Sabe, eu já dou aula há muitos e muitos anos e aprendi que dá para medir um aluno inteligente pelas respostas que ele oferece. Mas um aluno sábio, você mede pelo tipo de pergunta que ele formula. E lembre-se que uma indagação pode até parecer idiota, mas é justamente aquela indagação simplória, aparentemente idiota, que pode valer uma fortuna. Dizem que 2 amigos andavam por uma fazenda e encheram a calça daqueles carrapichos do mato, você conhece. O primeiro, irritado com aquelas coisinhas grudadas na calça, xingava horrores enquanto ia retirando os irritantes carrapichos pelo caminho. O segundo, porém, perguntava: por que será que eles agarram na gente? Não sei, disse o primeiro irritado. Que pergunta idiota! O que eu quero é me livrar deles e não saber como eles funcionam. Mas o segundo, aquele que elaborou a pergunta aparentemente idiota, era um pesquisador chamado George de Mestral. Ele então levou os carrapichos para o laboratório e começou a examinar por que eles grudavam. Sabe qual foi o resultado? Muito bem. Ele criou o velcro e ficou milionário. Viu só? Interessados em descobrir a fonte da sabedoria de Einstein e onde ele encontrava inspiração para responder às mais difíceis e complexas questões do universo, eles então perguntaram para Einstein, certa vez, o que ele faria se tivesse que resolver um problema complexo e que a solução desse problema salvaria a sua vida e o mundo inteiro, mas ele teria apenas um curto espaço de tempo para encontrar a resposta. Lembre-se, nós estamos falando das primeiras décadas do século XX, onde não havia Google, nem internet, nem o livre e fácil acesso à pesquisa que nós temos hoje. Dizem que então Einstein respondeu: se eu tivesse apenas 1 hora para responder uma pergunta e resolver o problema de solução da vida e da humanidade, eu gastaria 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E então precisaria apenas de 5 minutos para responder a esta pergunta. Albert Einstein. Portanto, o que se conclui é que a fonte de sabedoria de Einstein estava mais nas perguntas certas que ele fazia. Os antigos rabinos judeus sempre gostavam de responder uma pergunta com outra pergunta. Einstein também era judeu. Dizem que uma vez até perguntaram ao rabino: por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? E ele então respondeu: há algo mal nisso? Jesus também era judeu, e veja que muitas vezes ele usou esse método. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Bom mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: por que me chamas bom? E assim por diante. Agora, sabe a meu ver, qual que foi a mais importante pergunta jamais feita por alguém a Cristo? Foi a de Pôncio Pilatos no dia do interrogatório do mestre, quando ele estava para ser crucificado. Pilatos perguntou: Cui et veritas? O que é a verdade? Foi uma pena que ele nem parou para esperar a resposta do mestre. Perdeu talvez a maior oportunidade de sua vida, a oportunidade de ter uma resposta daquele que era ele mesmo: o caminho, a verdade e a vida. E você? Se você estivesse hoje com o mestre, que pergunta faria a Jesus?